Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu vou trazer para vocês, como é tradicional, a ação para ficar de olho aí no próximo mês, no mês de maio. Já vou deixar aqui para vocês, para quem não é nosso cliente, pessoal, o cupom Descobrimento 20, que até o final do mês vai dar 20% de desconto na compra dos nossos produtos carteira, full trader e também no nosso produto completo. No final do vídeo eu volto a falar a respeito deles. Lembro, né, pessoal, que a intenção aqui é trazer tanto uma visão de curto prazo, mais especulativa, quanto uma visão de longo prazo do ativo que a gente vai comentar, que hoje é a VEG, né, bastante conhecida aí por todo mundo, que é a ação que a gente vai ficar de olho em maio, tá? Inclusive, aqui na descrição, eu vou deixar para vocês também um relatório, na verdade, atualizado ainda com o quarto trimestre do ano passado, e você se inscrevendo, depois a gente já manda o relatório com os resultados que foram divulgados essa noite aí pela companhia, tá? Então a gente vai trazer uma visão de longo prazo e a visão aqui de curto prazo. E a VEG, né, pessoal? Hoje nós temos posição em opções, bem especulativo. Temos uma long short comprada na VEG e temos uma operação de médio prazo, além de ser um ativo que a gente acompanha e recomenda aí para o longo prazo. Como não é segredo de ninguém, né? A gente fala bastante a respeito da companhia. Então a VEG, né, pessoal, é uma empresa global, né? Apesar de ter sede no Brasil, tem filiais em mais de 30 países, fábrica em mais de 12 e tem um portfólio absurdo, né, pessoal, de mais de 460 produtos. E lembrando que aproximadamente 10% da força de trabalho da VEG é de engenheiros, tá? Então nós temos aqui o perfil da receita, 25% América do Norte, 6% América do Sul e Central, 15% Europa, 44% Brasil, 4% África, e aqui a Ásia, né, que eles têm um potencial gigantesco de crescimento, em torno aí de 6%, né, lembrando que a VEG deve crescer bastante na Índia e também na China, né? E como eu gosto de falar, né, pessoal, a VEG é uma empresa consolidada, né, uma empresa antiga, mas que atua em setores que vêm passando por mudanças estruturais. Então a gente tem cada vez mais as pessoas e as empresas preocupadas, né, com essa questão de eficiência energética e industrial, e a gente não pode esquecer que motores elétricos representam cerca de 70% do consumo elétrico industrial. Então, ao passar dos anos, a VEG vai desenvolvendo novas tecnologias para melhorar em termos de eficiência, as empresas vão acabar renovando aí em termos de motores, enfim, isso é positivo para a VEG. Nós temos essa questão aqui de soluções digitais, de energias renováveis, né, pessoal? A VEG atua fortemente em energia eólica, energia solar e também toda essa questão de mobilidade elétrica que a VEG também está inserida. E claro, né, pessoal, a VEG ela atua em setores que têm uma concorrência pesada, com Siemens, com ABB, com GE, mas hoje em termos de portfólio disparado, a VEG é o melhor portfólio, o maior portfólio, né? E o pessoal aqui da análise gosta da VEG, né? E às vezes o mercado não consegue enxergar, é que ela consegue atuar em vários setores e isso dá uma flexibilidade para ela focar, às vezes, em um segmento em relação ao outro. Por exemplo, a Vale, né, pessoal? A Vale é uma ótima empresa, mas basicamente ela depende de minério e basicamente ela depende do minério exportado para a China. A VEG é diferente, ela consegue atuar em saneamento, em energia solar, energia eólica, petroleiras, naval, celulose, açúcar, etanol. Então ela consegue, né? À medida que tem algum segmento que está andando mais do que o outro, ela pode redirecionar e, como eu comentei, ela consegue redirecionar isso em escala global, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, em relação à quantidade de frentes que a VEG tem ao redor do mundo, eu quero passar só aqui algumas iniciativas, algumas coisas que aconteceram com a VEG aí nos últimos 6 meses, só alguma delas. A VEG deve continuar crescendo forte aí no mercado americano, eles já vêm aumentando o fornecimento de grandes motores para refinarias, e a gente sabe que o mercado de petróleo está bem reaquecido, né? E além disso, eles estão crescendo forte na parte de transformadores e estão fornecendo já para concessionárias de energia por lá, também no mercado industrial, em energias renováveis. Nessa parte de energias renováveis, quando a gente pega o Biden aí, por exemplo, quer que os Estados Unidos invista mais nisso, né? E não só lá, no mundo todo também, né? Além disso, eles têm ganhos com sinergias
com a operação da WEG no México, né? Então eles têm uma posição bastante privilegiada para competir, e a gente espera que esse ano, por exemplo, a WEG os Estados Unidos, desculpa, cresçam entre 6% a 8%, né? Então a WEG acaba se beneficiando disso. Já nos mercados da Europa e do Oriente Médio, a WEG está concentrada em aumentar a sua base de clientes e lançar novos produtos. Eles já têm contratos grandes aí na Alemanha e na França, e além disso fecharam recentemente um contrato, né, para fornecer motores para um sistema de abastecimento de água na Espanha. No Oriente Médio, eles já estão de olho em projetos de dessalinização, a mesma coisa no Chile e na Tunísia. Na China, a expectativa é aumentar as vendas de motores de média tensão e expandir o portfólio de produtos de automação por lá. E na Índia, né, a WEG prevê ainda esse ano iniciar a produção de motores elétricos de baixa tensão, que só não tinha ficado pronto, né, só não iniciou esse processo, né, por causa da pandemia. E ainda na Índia, a WEG vai fornecer motores para 2 projetos de irrigação, só que é uma receita de 100 milhões de dólares. Né? E aqui no Brasil, a WEG já fechou parceria com Neo Energia para manutenção de transformadores, né? E recentemente, na semana passada, também anunciou aí uma parceria com Energias do Brasil em relação a essa questão de eletrificação. Então a WEG está cheia de frentes, né, pessoal? Isso é uma vantagem, né? Pode ser que a gente tenha o dólar cedendo aí nos próximos meses, mas o dólar nesses patamares aí acima de 4,50 é muito interessante para a WEG, e ela está pegando o mundo todo aí retomando, né? A gente pega a Ásia, China cresceu 18% no primeiro trimestre, o mundo todo deve retomar bem aí em 2021 e 2022, e aí é receita na veia aqui da WEG, tá? E além disso, eles têm a possibilidade, sim, de fazer novas aquisições. A WEG já vem comprando algumas empresas aí nos últimos anos. Em termos de resultados, mais uma vez, né, pessoal, os resultados fantásticos, né? A receita, se a gente considerar outras aquisições e consolidações que ainda não estão no balanço, teria subido ainda mais, mas quando a gente pega em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a receita subiu 36,7%, saindo de 3,7 bi para 5 bi, e considerando o último trimestre do ano passado, que foi um trimestre muito forte, subiu 3,8%, e o ROIC chegou a 28,2%, né? A WEG já vem com sucessivos trimestres aí com crescimento do ROIC, né? E quando a gente pega aqui para a receita da empresa, né, equipamentos eletroeletrônicos industriais, que é em torno de quase 50% da receita, a gente observou uma boa demanda pelos produtos de ciclo curto, principalmente aqui no mercado interno, mineração e infraestrutura. Na parte de geração, transmissão e distribuição de energia, que é em torno de 34% da receita, mercado externo muito forte, especialmente na América do Norte, e aquela posição ali que a WEG tem no México acaba ajudando bastante também. Já na parte de materiais comerciais, que é em torno de 11,6% da receita, tintas e vernizes, que é quase 5% da receita, também tivemos bons números. E além disso, tem outro ponto bastante importante que mostra a eficiência da WEG como companhia, que os custos e as despesas vêm crescendo abaixo da receita, né? Quando a gente pega o custo do produto vendido, por exemplo, ele vem crescendo abaixo da receita líquida, o que é bastante importante. E hoje, quando a gente pega o custo do produto vendido, em torno de 70% é materiais, e mesmo com a alta das commodities, aí a WEG conseguiu repassar preço, conseguiu atuar bem nesse sentido. E claro, né, pessoal, a WEG tem uma situação de caixa bastante tranquila. Hoje tem dívida líquida negativa de 2,7 bi, mais ou menos. O que significa isso? Que ela pega o que ela tem em caixa, paga toda a dívida e ainda sobra 2,7 bilhões de reais, né? E com isso, tivemos aqui um lucro líquido subindo também. Subiu 3% em relação ao quarto trimestre do ano passado e subiu 73,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020, saindo de 440 milhões para 764, com uma margem líquida de 15,1%. Então, mais uma vez, aí, resultados excelentes para a WEG. A gente sabe que em algum momento os números vão piorar de um trimestre para o outro na comparação anual, mas ainda não foi dessa vez, né? Então a gente aproveita, né, tanto para ter essa posição de longo prazo e tem, como eu comentei, essas posições mais especulativas de opções
de long short, também a nossa estratégia do rastreador de médio prazo. A gente está falando aqui de operações de 2 a 6 meses, né? E quando a gente dá uma olhadinha no gráfico da VEG, ela deu uma lateralizada boa, né? Esse ano a VEG aí tá com baixa, né? Tá caindo 3%. E o preço de hoje da VEG aí na casa dos 36,50 é praticamente o mesmo preço de julho do ano passado, né? Então a VEG tá todo esse tempo aí lateral. Aqui nessa casa dos 34, 35 reais é o que a gente chama de suporte. Ou seja, se a VEG continuar acima desse preço, tem chance inclusive dela retomar um período de alta, né? Então por isso que a gente também fez essas recomendações aí de médio prazo. Claro que se ela baixar desses 35, 34 reais, pode ser até que ela caia mais, mas tenha uma boa relação risco-retorno aqui também pensando no curto prazo, e como ela está todo esse período aqui lateral, é possível sim que a gente tenha uma retomada dos preços da VEG aí também no médio prazo, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, lembrando, né, como eu comentei, o cupom aqui, o Descobrimento 20, dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos carteira, full trader e completo. O Carteiras Capitalizo, ele tem as recomendações de renda fixa, criptoativos, tem todas as recomendações do Top Fundos, que também tem fundos imobiliários, mais as recomendações do Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo. Ou seja, aquele investidor que quer montar a carteira diversificada, o Carteiras Capitalizo atende. Inclusive, vocês podem encaminhar para a gente os seus investimentos, né? Nós temos o Full Trader, que são as recomendações de opções, day trade, swing trade, rastreador, milho, boi, long short, e também tem as recomendações de Invista em Ações. Então, aquele investidor que quer operar opções e quer ter uma carteira de dividendos, pode contratar esse produto. E nós temos também o Capitalismo Completo, que são todos os nossos produtos. E qualquer dúvida, né, pessoal, vocês podem dar uma ligada para a gente, 4003-9127, podem mandar o e-mail para o contato@capitalismo.com.br, quem preferir, aqui na descrição tem o link do nosso canal do WhatsApp, vocês podem nos chamar ali, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.